Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como cobrir um bojo usando a máquina overlock, e eu vou cobrir esse bojo usando a renda, né? Um pedaço de renda sem aquele corte perfeito, ou seja, né, sem o corte da modelagem do bojo, apenas com um pedaço de renda, né? Eu vou estar cobrindo o bojo, ensinando você como fazer isso, né? Como fazer aquela cobertura na renda lisa, né? Porque às vezes você quer cobrir o seu bojo liso e sempre que você vai cobrir, dá alguma preguinha, fica franzido, né? Então vamos lá para a máquina começar cobrindo o bojo. Então eu vou cobrir usando a renda. E nesse vídeo eu vou cobrir sem utilizar o bico da renda, como se fosse uma microfibra ou uma renda sem detalhe no bico. Então não vou fazer uso do bico da renda. Então o que eu vou fazer? Coloquei meu bojo, né, com esse lado de dentro para cima, e aqui eu vou colocar a renda, né, com o lado direito para baixo. Então aqui eu vou virar o bojo do lado avesso. Vou virar o bojo do lado avesso. Coloco aqui, então, como esse bojo, ele tá normal, né, com essa, eu chamo de orelhinha, então a gente tem que contornar aqui, que às vezes é um pouco mais complexo do que quando tira isso aqui. Então, algumas confecções, algumas pessoas tiram essa orelhinha. Meu primeiro curso no passado, né, eu tirava também, e assim, hoje é mais comum não tirar. Então eu não vou tirar também, vou deixar ela aqui. Vou mostrar para vocês que é possível você cobrir ele na overlock mesmo, né, que é uma máquina que corta, que passa cortando, né, que é bem possível você cobrir deixando, mantendo essa orelhinha aqui. Então vou manter ele virado assim, como eu tinha virado. Opa, espera aí. Vou colocar aqui do jeito que eu tinha colocado antes, né? Aqui, com o lado direito, dentro do bojo. Virei, e agora eu vou costurar. Então o que eu preciso fazer aqui com essa pontinha? Eu tenho que fazer com que, como se esse bojo fosse reto e não tivesse a curva, isso na hora de costurar. Então vou colocar lá embaixo, encosta ele lá no final, né? Vai mais para frente possível. Na hora de costurar, vai cortar uma beiradinha, quando cortar, não deixa que corta muito o bojo, porque senão vai danificar, né? E pode ser que um bojo fique maior que o outro, então pode cortar sim, mas tem que ser uma beiradinha mínima se isso acontecer, tá bom? O tecido vai cortar mesmo, né? E lembrando que, como tem esse contorno aqui do bojo, então o tecido aqui nessa hora, nessa ponta, ele vai cortar maior. Isso é normal, que eu vou ter que ir contornando o bojo. Então aqui eu vou começou a costurar, eu tenho que colocar o meu bojo como se ele estivesse reto e não curvado, porque senão ele vai cortar no meio do bojo. Então eu vou trazer ele para a minha esquerda, né, contornando, e vou costurando, sem precisar esticar a renda. Então aqui, como eu falei, né, tá cortando uma beiradinha do bojo, bem pequena. Então, finalizado aqui, vou virar o bojo, trazer o tecido para cá, né, ficando assim. Agora eu preciso fazer essa costura aqui, contornando também o outro lado, né? E normalmente o meu próximo lado de cobrir o bojo é essa lateral de fora. Então, lado de cima, agora lado de fora. E aqui na máquina overlock eu posso costurar tanto virado com o tecido para cima ou para baixo, mas o certo aqui, nesse bojo que é do lado direito, eu vou costurar desse lado. E o outro bojo, normalmente, né, eu costuro do lado de cima, que encaixa melhor aqui na máquina, na hora de costurar. Então, o bojo do lado direito eu vou cobrir do lado avesso, né? O bojo que está do lado esquerdo eu vou cobrir do lado direito, na hora de cobrir essa parte lateral aqui de fora. E também a parte inferior, que é a parte baixa. Então, vou ajustar aqui com a minha pinça, vou colocar lá embaixo. E aqui eu faço a mesma coisa. Então, eu vou começar a costurar. Eu preciso manter o meu tecido esticado, né? E lembrando que esse tecido é um quadrado,
né? Ele é um quadrado, ele não está no formato de cobrir o bojo. Então aqui eu vou esticar a renda, não muito, porque senão vai emborcar o bojo. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer o bojo para a minha esquerda para ele ficar reto aqui embaixo da máquina. Então, passado desse lado aqui, né, como vocês viram, cobriu aqui. E agora eu vou passar a costura. E o que vai acontecer aqui? Se eu for passar a costura do jeito que está aqui, vai haver um franzido, porque essa renda não foi cortada. Mas se eu não quero que franze, eu vou mostrar para vocês o que tem que ser feito. Então, eu vou puxar, esticar, organizar e colocar lá embaixo. Então, aqui eu tenho a opção de deixar essa renda franzir aqui na frente, eu posso deixar ela franzir no meio, eu posso deixar ela franzir também aqui atrás. Mas eu também tenho a opção de deixar o bojo coberto liso, mesmo ele estando assim, dessa forma que quando a gente está aprendendo é bem mais complexo a gente deixar sem franzir. Eu normalmente deixava franzido em algum lugar que eu já fazia mais prático, mais rápido, não fica feio quando franze, mas também às vezes a gente precisa, né, dependendo do modelo, que a renda ou o tecido fique liso aqui, que fica sem nenhum franzido. Então, o que eu vou fazer? Eu comecei a costurar, eu preciso jogar a minha renda sempre para frente, que seja renda ou tecido, eu vou sempre jogar ela para frente, né? Não de forma que leva por baixo do pé calcador para franzir, mas eu vou segurar aqui com a pinça e vou levar, né? Vou costurando e jogando ela aqui para frente. Se eu deixar ela vir para cá, vai franzir aqui, é a coisa mais certa. Então, eu vou sempre colocando a renda para frente. Eu não posso esticar muito, senão vai emborcar o bojo. Se eu esticar pouco, vai ficar folga aqui. Então, tem que esticar o suficiente para ficar alinhado sem dobrar o bojo. Então, aqui eu vou fazendo isso, né? Sempre jogando o tecido para frente. Então, pode ser que quando eu terminar de costurar, essa máquina está com um probleminha aqui. Às vezes ela fica cortando, ela vai costurando e vai deixando, né, uns cortezinhos aqui. Depois, se acontecer, eu vou corrigir. Mas então, a pegada é essa, sempre levar a renda levando para frente. Então aqui eu não deixei cair no lixo, porque esse pedaço vai ser aproveitado. Então vamos ver aqui, né, o que eu tinha falado para vocês. O tule e as rendas, às vezes acontece, né, de ir costurando e fazendo esse cortezinho aqui. Acho que é algum defeito que está na faquinha da máquina. Então eu vou voltar aqui e fazer essa correção, né? Espero que dê certo. Então, a ideia foi essa, cobrir o bojo esticado aqui na minha máquina overlock, e deu certo, né? Como vocês estão vendo. Ele ficou coberto, esticado, então assim, caso você queira cobrir o seu bojo sem fazer franzido em nenhum lugar, às vezes você não tem o molde da cobertura do bojo, porque o molde ajuda muito. Se o tecido já estiver cortado no formato do bojo, ajuda a não franzir, mas às vezes mesmo com o tecido cortado no formato do bojo, muitas vezes a gente ainda deixa franzir, se você não fizer, não tiver essa pegada de jogar o tecido para frente, né? Igual eu joguei a renda. Então, próximo vídeo eu vou fazer uma cobertura usando a máquina reta para vocês verem que é bem diferente. Então, espero que você tenha gostado de cobrir esse bojo comigo e tenha aprendido. Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.